Pessoal, número 4. Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos uniformes. Está aqui a figura. Sabendo-se que as bolas possuem velocidade de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo e que, no instante zero, t0, a distância entre elas é de 15 metros. Qual o instante da colisão? Observe aqui que aqui já vai mudar um pouco o padrão, tá? Que na verdade eu coloquei isso aqui, mas esse exercício aqui, ele é um exercício da próxima aula da gente, sobre velocidade relativa, tá? Mas tudo bem, já coloquei aqui para o ensaio, para na próxima, quando eu for explicar a aula teórica, você já terá uma noção do que significa isso aqui, tá? Então, duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes. Sabe-se que as bolas possuem velocidade de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo. E que no instante t0, a distância entre elas é de 15 metros. Qual o instante que elas vão se chocar? Que é a colisão, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa bola que está indo daqui para cá, ó, 2 metros por segundo. A outra que está sentido retrógrado, está voltando 3 metros por segundo. A posição aqui, 15 metros por segundo a distância, e o tempo é zero. Então a pergunta é, qual o instante que elas vão se chocar aqui, ó, se colidir um com a outra, tá? Então, trazendo para cá, ó. Então, esse conteúdo aí é da próxima aula que a gente vai explicar sobre velocidade relativa, tá? Então, só adiantando, o que é velocidade relativa? É a velocidade que um móvel tem em relação ao outro. Ou seja, essa grandeza física, grandeza em física é tudo aquilo que pode ser medido. Essa grandeza física irá indicar a relação de aproximação ou afastamento entre dois corpos ou objetos em movimento. Então, isso é o que mais acontece em todo momento, tá? Então, não é difícil entendimento, porque todo momento nós estamos trabalhando com velocidade relativa. Como ele diz aqui, é a velocidade que um móvel tem em relação ao outro. Ou seja, essa grandeza física irá indicar a relação de aproximação, se eles estão se aproximando ou se afastando. Nesse caso aqui que nós estamos, vai haver uma colisão, porque eles estão no mesmo sentido, tá? E vão se encontrar. Então, vai ser uma batida, uma colisão, tá? Então, voltando para cá, as duas bolas estão se movimentando na mesma direção, tá? Em sentidos opostos. Direção é uma coisa, sentido é outro, tá? Depois a gente vai explicar o que é que significa, qual é a diferença entre direção e sentido. As pessoas confundem. As duas bolas estão se movimentando na mesma direção em sentidos opostos, tá? Direção e sentidos opostos. Mas estão andando numa direção ou da outra. Então a velocidade relativa será dada pela forma da velocidade de cada bola, tá? Então a velocidade relativa, que é a relação entre os dois, será dada pela soma da velocidade de cada bola. Então, trazendo para cá, nós vamos somar as duas velocidades, porque eles estão indo na mesma direção, só que em sentidos opostos. Uma está indo, outra está voltando. Então, V real, a velocidade relativa. Nós vamos somar a velocidade 1 mais a velocidade 2, para encontrar a velocidade relativa. Então, velocidade relativa, a primeira diz que está 2 metros por segundo, a outra está 3 metros por segundo. Então, somando as duas velocidades, tanto da primeira bolinha como da segunda, 2 mais 3, 5. A velocidade relativa, como eles estão na mesma direção em sentidos opostos, será o quê? 5 metros por segundo. Nós juntamos as duas velocidades, tá? Aí ele diz, a distância que separa é de 15 metros. Assim podemos calcular o instante em que eles vão se colidir, por meio da fórmula que já é conhecida, tá? Esse parangolé todinho aqui simplesmente para mostrar uma fórmula bem simples que a gente já viu desde o começo do ano. Então a distância que separa uma bola da outra é de 15 metros. Então nós vamos calcular o instante da colisão, o momento que eles vão colidir, bater um de encontro ao outro com essas velocidades. Qual é a fórmula? É a velha fórmula, velocidade média. Velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Aqui, velocidade relativa, tá? Mas é a mesma coisa da velocidade média. Velocidade relativa. Então, velocidade média, espaço dividido pelo tempo. Substituindo, quem é a velocidade relativa? Foi o somatório das duas velocidades das bolinhas. 2 mais 3, 5. 5, tá aqui, ó, 5. Quem é o espaço? O espaço que separa elas é 15 metros, tá aqui, ó, delta S, 15 metros. Ele quer o instante, o tempo em que elas vão bater uma com a outra, vão se encontrar lá, ó, o tempo. Então, para calcular o tempo, o que é que a gente faz? Troca aqui, ó,
velocidade média vem para cá e o tempo vai para lá. Os dois vão trocar de lugar. Então vai ficar tempo é igual 15, que é o espaço, a distância entre duas bolas, dividido pela velocidade média, que for o somatório das duas velocidades das duas bolinhas. Então, tempo 15 dividido por 3, o tempo de colisão entre elas, tá, com essas velocidades, com essa distância, será de 3 segundos, tá? Ó, será de 3 segundos. Então, elas vão se colidir, vão se encontrar com 3 segundos, ok? Aqui tem M, mas não tem nada a ver. Aqui é segundos, tá? Então, a colisão se vai dar em 3 segundos, ok?